Olá, tudo bem? A gente está aqui com a nossa querida Denise, está sempre ajudando a gente. A gente deu um intervalo para a gente falar lá do suicídio no Setembro Amarelo, mas a gente volta agora para a nossa série Esquadrão Suicida. Um esquadrão de pecados que, se a gente não tomar cuidado, eles vão matar a gente de forma espiritual e física também. E dentro desse esquadrão, né, Denise, a gente está aqui hoje para falar sobre vícios. Vícios são... explica melhor pra gente, Denise. Talvez eu vou explicar, vou falar bobeira. Vou aproveitar que ela tá aqui. Explica pra gente o que são os vícios. Bom, o vício, gente, a gente considera assim, quando cria, né, uma dependência psicológica ou fisiológica de algo. Então, assim, algo, por exemplo, como um hábito. Um hábito pode ser bom ou ruim, né, dependendo do que for. Mas o vício, ele é como se fosse o hábito de uma forma compulsiva. Eu não consigo mais controlar, eu preciso daquilo o tempo todo para sentir um alívio, uma satisfação, algo nesse sentido. Então é quando sai do controle. O vício é exatamente isso, é quando eu não tenho mais controle. Então, até que ponto, por exemplo, jogar videogame é um hábito diário que eu tenho ou se torna um vício? Eu até, num culto presencial, até falei para eles que tinha uma questão de horas também, para cada certa idade tem um tanto de horas, que passando aquela hora você podia se viciar. O que muda? Eu tenho um hábito de jogar todos os dias e eu estou viciado em jogar todos os dias. Sim. É quando eu percebo que tudo à minha volta, na minha rotina, gira em torno daquilo. Então, por exemplo, é diferente eu jogar 2 horas que seja. Eu joguei, fiquei satisfeito e vou fazer minhas outras tarefas. A pessoa que já está com o vício instalado, ela não consegue sair daquilo. Ela fica o tempo todo pensando na próxima vez que ela vai jogar, naquela fissura, né? De que ela precisa jogar logo, ou pensando como que vai ser o jogo, o que ela precisa fazer. Então é como se ela não se desligasse daquilo. É diferente assim, a gente tem aquela satisfação e fica bem. E isso a gente pode dizer que é um hábito controlado. Aquilo tem hora de começar e terminar. Quando sai disso, né, e a pessoa já não consegue, a vida dela gira em torno daquilo, ela deixa de fazer coisas importantes para jogar, aí a gente já precisa ligar um sinal de alerta. Legal. Quando eu era criança, eu tinha pra mim que vício era algo de adulto. Que vícios eram coisas que só adulto tinha. Uma bebida alcoólica, um cigarro, pornografia. Existe uma idade mínima para estar viciado em algo ou não? Olha, hoje está cada vez mais cedo, né? Por conta principalmente das telas, da questão do acesso livre. Então, assim, isso é até um estudo que precisa ser levantado, né? Recente do mínimo, que seria a idade. Mas é certo que na infância a gente já percebe, né? Crianças viciadas em tela, viciadas em açúcar, né? Então, são várias coisas. E uma coisa que é importante da gente entender é que a questão do vício... o que acontece? O nosso cérebro, né, ele funciona em perfeito equilíbrio, no estado saudável. Então, tem a dopamina, que a gente fala que são, né, os neurotransmissores, né, de satisfação, de alegria que o nosso cérebro produz, que na medida exata é muito bom. Então, é isso, eu como uma comida gostosa, eu sinto aquela satisfação, aquele nível ali de adrenalina ou de dopamina, ele cai, e minha vida segue. No caso do vício, né, é como se o nosso cérebro, a química do nosso cérebro fosse sendo alterada mesmo. Então, os neurotransmissores, eles já não captam mais a informação da forma adequada. Ou ele ou é em excesso, né, ou ele já fica insensível ao estímulo. Então, por isso que cada vez eu quero mais, né, porque isso vai entrando em desequilíbrio. Então, por isso que não é algo tão simples da pessoa lidar sozinha quando o vício está instalado, né? Então, simplesmente decidir sair, às vezes ela não vai conseguir, porque precisa ser feito mesmo esse trabalho de entender, né, o que está causando esse vício, como que chegou nisso, né? Então, por isso que é tão importante buscar ajuda. E o mais desafiador no caso do vício é a pessoa reconhecer, né, que ela está viciada, né? Então esse passo aí é muito importante, porque a pessoa, enquanto ela acha que ela tem o controle, que está tudo certo, que a hora que ela quiser ela para, né, fica difícil de intervir, né? Então, quando ela começa a perceber prejuízos na vida dela,
né? E ela reconhece, não, eu não consigo mais controlar isso, é a hora de intervir e procurar ajuda. Interessante você falar isso, que eu tenho falado bastante nas pregações, que eu tô percebendo que a nossa geração tá viciada em entretenimento. Porque eu não vejo um jovem adolescente pegando a Bíblia e lendo, mesmo não gostando, porque tem que ler. Ou assistindo uma aula porque tem que assistir, ou estudando porque tem que estudar. Só que o tempo todo, ou é Netflix, ou é TikTok, ou é Instagram, o tempo todo tem que ter algum entretenimento distraindo os olhos. Isso pode ser um tipo de vício? Sim, porque a dopamina, ela ativa a questão da recompensa imediata. Então, eu quero aquele prazer imediato. Né? E é muito isso, como as pessoas, hoje a gente tem muito estímulo, não só auditivo, visual, a parte de alimentação, tem muito estímulo disponível, então é como se a pessoa quisesse tudo muito fácil, né? Ela quer aquilo que vai oferecer o prazer momentâneo ali mais fácil. Interessante que é o contrário do que a Bíblia ensina, né? Porque a gente vê na Bíblia que o sábio, ele planta para colher no futuro, ou seja, não é imediato, não é uma semente que eu ponho no dia seguinte já nasceu o feijão. Eu tenho que esperar um tempo, eu tenho que respeitar o processo. Mas se eu vicio o meu cérebro ao tempo todo querer uma recompensa, então eu só vou fazer aquilo que me dá uma recompensa imediata. Então vou ficar viciado em TikTok, Instagram, mas aquilo que eu vou estudar, que um dia eu vou usar, o dinheiro que eu vou investir para um dia usar, um aprendizado que eu vou querer para um dia colocar em prática. Nada disso eu vou ter, né? Porque eu tô o tempo todo dispensando aquilo que é a longo prazo e só querendo a recompensa imediata, né? Sim. Muito louco isso. Então, como que a gente pode combater, então? No domingo que eu falei lá pros adolescentes, 98% falou assim, eu sou viciado. Como combater, então, ao vício? Sim. Primeiro você falou em reconhecer, né? Reconhecer que tá nesse grau aí, né? E uma coisa importante para combater é entender, assim, que você precisa saber onde que você quer chegar, né? Você precisa ter claro quais são seus valores inegociáveis, aquilo que norteia a sua vida, porque se isso não tiver bem estabelecido, é como se você fosse uma folha ao vento, né? Qualquer distração consegue te atrair e te levar, ainda mais se é uma coisa que, né, é prazerosa e você já faz, né, normalmente. Então, é realmente para ir adquirindo essa questão, essa virtude, né, da temperança, de eu saber esperar o tempo das coisas, de saber que tem coisas que eu preciso mesmo dedicar, trabalhar, que vão demandar tempo. Eu preciso entender o sentido. Por que que eu quero estudar? Por que que é importante estudar? Né? Se eu não encontrar um sentido naquilo, né? Igual você falou, um futuro, uma carreira, né? Ou poder servir através daquilo, fica muito solto, né? Então eu tenho que fazer essa avaliação muito honesta, né? O que que eu busco, né? E será que com as ações que eu estou tendo, eu vou conseguir chegar lá? Né? Minhas ações estão coerentes com meus valores? Então a gente sempre tem que fazer esse balanço, porque senão a gente se perde. E tentar inserir nessa rotina aí outras coisas que vão te dar prazer, mas a longo prazo. Então, por exemplo, sair dessa questão, né, de ter só recompensa imediata e começar a pensar, né, coisas que vão me dar frutos lá na frente, mas que eu preciso começar a agir agora. Então, ter sempre essas metas, né, às vezes até em grupo, isso ajuda muito. Às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, com estabelecer uma atividade física na minha rotina. Né? E aí eu compartilho isso com um amigo e a gente começa juntos essa questão de um incentivar o outro e a gente fazer disso um estilo de vida. Né? Daqui a um tempo, né, eu vou ter, quando eu chegar na velhice aí, né, ou mais pra frente, eu vou colher frutos, porque eu vou ter uma velhice mais saudável, eu vou poder curtir meus netos, vou poder né, abaixar, levantar, assim, né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar, né, que o que eu tô fazendo hoje vai refletir lá na frente. E eu tô preparado porque eu vou colher lá na frente? Então, assim, se eu ficar o dia inteiro só fazendo aquilo que me agrada, né, como que vai ser o meu futuro? Né? Então, a gente sempre tem que pensar nesse sentido. E tem formas também de alterar. Então, ao invés de só olhar pro TikTok, Instagram e jogo que me dá resultado imediato, eu posso também me recompensar. Então, eu preciso ler 10 páginas por dia. Quando eu cumpri ali isso durante uma semana e li um livro inteiro, eu me recompenso. Aí eu, por exemplo, fico 1 hora no TikTok, fico 1 hora jogando. Criar recompensas para fazer aquilo que faz bem também, porque a gente precisa entender que não posso viver só de coisas imediatas.
pensando que daqui a pouco a gente vai ter um adolescente que virou um jovem de 25 anos que não trabalha, não estuda, não sabe fazer nada, mas que sabe ficar no TikTok, né? Sim. Então é complicado. E até que ponto eu identifico que é algo que eu posso me libertar sozinho e que agora eu preciso de ajuda? Por exemplo, um viciado em droga, ele não consegue se libertar sozinho. Levando para o adolescente, e não isentando que o adolescente vai estar viciado em droga, bebida, mas até que ponto ele pode falar assim, caramba, eu vou mudar, ou até que ponto, cara, eu preciso de ajuda? Sim. É quando ele percebe isso, né? Que ele entende que aquela quantidade de tempo, por exemplo, que ele tá com aquela atividade não tá saudável, mas ele já não consegue sair sozinho, ele não consegue limitar mais, né? Então, por exemplo, ele fica ali 5 horas seguidas nos jogos, né? E ele já não consegue parar por conta própria. Então, ele quer sempre mais, quer sempre incluir, né? Abrir mão de outras atividades que ele faria para fazer aquela, né? Então, assim, se você percebe que você já não consegue mais ter o controle da situação, né? Você já não consegue decidir, né? E quando você vê se já está fazendo, né? Então é um sinal importante de alerta, né? E a gente fala que assim, o vício é uma coisa muito séria, porque ele se torna crônico, né? Se não for tratado. Então, às vezes o adolescente até fala, eu tô viciado, né? Mas o vício em si é uma coisa muito séria. Então, não espere chegar nesse ponto onde você vai precisar de uma intervenção médica, psicológica, né? Então, se você percebe que você já tem uma tendência de repente, cada um tem uma área mais frágil, né? Então, às vezes, de um adolescente pode ser a comida, do outro pode ser a pornografia, né? Então, se você já percebe essa área de fragilidade, corre para pedir ajuda para uma comunidade mesmo, né? Seja seus amigos, né? Pastores, que vão te ajudar a encontrar esse equilíbrio aí, né? No caso da pornografia, não, né? Tem que eliminar, mas eu falo em caso, assim, de celular, esses vícios... Não precisa cortar totalmente, né? Isso, para não precisar cortar, porque quando chega no caso do vício, aí tem que realmente cortar, porque né, realmente a pessoa vai ter dificuldade de controlar aquilo. Eu acho que o extremo não é bom pra nada, a não ser em caso de droga, bebida, pornografia, pecado em geral. Pecado a gente tem que ser extremista. Mas eu acho que o equilíbrio é o segredo para as coisas. Por exemplo, eu durante muito tempo fui extremista com refrigerante. Não gostava, fiquei mais de 4 anos sem pôr uma gota na boca. Quando voltei a gostar muito, então eu queria tomar sempre. Então o que eu faço? Hoje eu tomo refrigerante no final de semana. Me permito no final de semana tomar um pouco. Videogame. É bom, eu creio que o videogame é bom porque te leva a uma fantasia e você quer estar sempre ali. Mas você fica sempre jogando, também faz mal. Então talvez um final de semana, jogue na sexta e sábado. Então acho que é interessante a gente encontrar equilíbrios, né? Para aquilo que nos vicia. Se não é pecado, sei lá, se é um futebol, vez ou outra, se é um uso de maquiagem, vez ou outra. O que você acha dessa questão do equilíbrio? Sim, é o ideal, né? Se a gente conseguir manter esse equilíbrio em todas as áreas, é o que vai fazer a diferença. Porque quando chega no vício, realmente a intervenção tem que ser mais direta. Deixar de lado. Né? Então, assim, uma coisa que é válida, né, da gente pensar é que a realidade, né, aquilo que a gente está vivendo, a nossa realidade mesmo, a gente tem que estar atento a ela. E às vezes essas distrações, né, das mídias digitais, dos jogos, nos tiram desse campo da realidade, né? E aí é um perigo, porque eu começo a viver no campo da imaginação, né, e achar que a vida é só aquilo. E aí eu vou tirando os pés da realidade. Então, assim, comece a observar dentro do seu contexto, da sua vida, da sua família, em que situação você pode ser mais útil, em que você pode servir alguém, né? Realmente sair um pouco de si para fora, né? Isso ajuda muito, porque aí você vai encontrando significado em outras coisas, né? Você vai encontrar esse bem-estar para fora de você, né? Então, assim, o grande perigo é que isso nos volta muito para mim, para o meu prazer, para aquilo que eu gosto, para aquilo que é bom para mim. Então é muito perigoso a gente se perder nisso, né? E aí quando eu começo no meu dia mesmo, buscar oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém, ou estudar com um colega que tem mais dificuldade, enfim, fazer algo de valor para alguém, aquilo já vai me dando mais significado. Eu vou vendo que tem coisas muito legais que eu posso fazer,
sem ser o jogo, né? Sem ser essas coisas. Tudo em excesso faz mal, né? E é interessante porque talvez você tá aí dizendo, eu jogo 10 horas por dia e não sou viciado. Eu bebo refrigerante todo dia e não sou viciado. Mas um viciado em cocaína, ele não começou com a cocaína. Um viciado em crack não começou no crack. Um dia começou um cigarro de boa, Sim. depois experimentou maconha de boa, aí a maconha não fazia mais efeito, foi pra cocaína, a cocaína não fazia efeito, foi pro crack. É aquele hormônio do prazer que você falou, né? Então a gente vai sempre passando de fase, ninguém vicia da noite pro dia. Então talvez você hoje não é viciado em videogame, mas daqui a pouco o jogo não vai te trazer mais isso que você quer e você vai tentar ir para as outras áreas buscando coisas que só Deus vai te trazer, realizações que só Deus vai te trazer, preenchimento que só Deus vai te trazer. Então começa a observar se você joga porque você acha legal ou se você joga porque aquilo te traz algo que nada mais traz, né, Denise? Isso é interessante. É o porquê eu estou fazendo aquilo. Né? Se é uma coisa pontual ali que eu gosto, que é saudável, né? Às vezes eu estou jogando online, né, com algum amigo, aquela interação é gostosa, o jogo é legal e aquilo ali está num limite saudável. Mas se eu passo a precisar daquilo, né, igual você falou, se aquele momento ele supre uma falta ou ele supre uma carência emocional ou alguma outra área da minha vida que não está bem e aquilo é como se estivesse disfarçando, né, a situação em si que não tá legal, né? Aí eu preciso tomar cuidado, porque aquilo ali não vai resolver, né? Vai só tamponar o problema, né? E se aquilo não for tratado, é como a gente falou, pode desencadear outros problemas, né? Então... E aí, Denise, agora falando novamente para um pai, para um irmão, para um amigo que percebe, então eu sou seu amigo e percebo que você está começando a ficar viciada. Como que eu lido pra te ajudar sem talvez te ofender ou perder a sua amizade? Deu pra entender? Deu. E às vezes a gente fica com muito receio, né? Porque as pessoas estão muito sensíveis e a gente fica com medo de falar e magoar. A sinceridade ofende, né? Isso. Mas olha, a verdade mesmo é que assim, a gente tem o dever, né, de sinalizar algo que a gente está vendo, ainda que o outro não goste, né? Isso é importante. Então, um passo aí, se você quer saber se você tem bons amigos, é se eles estão, né, sempre que precisam, eles pontuam onde você está errando, né, o que eles percebem que não está legal com a sua saúde. Então, tente entender isso como um cuidado. Se você convive com pessoas que estão o tempo todo achando tudo muito legal que você está fazendo, o excesso de jogos e enfim... e não faz nenhuma crítica a isso, né, é um sinal de alerta, porque talvez a pessoa também, né, tá com essa dificuldade. Sim. E aí você precisa buscar outras referências, senão você vai começar a achar que aquilo é normal, né, muito que o Juan fala, o padrão de pensamento modela o comportamento, então você começa a normalizar uma coisa que não é. Então atenção com as pessoas que você tem escutado, com as referências que você tem seguido, né. E a gente não precisa, falando novamente, levar ao extremo. Então, se eu jogo todos os dias e a Denise, que é minha amiga, chega um dia e fala assim, olha, Renan, tô preocupado, você tá jogando muito. Eu não preciso deixar de jogar, mas também não preciso ignorar o que você falou. Mas eu posso, caramba, Então vou jogar um dia sim, um dia não. Vamos começar reduzindo. Vou reduzir 1 hora do que eu jogava. Mas se alguém falou, perceba e mude, nem que seja um pouquinho, né? Dê atenção, né? Se a pessoa chegou a falar, é porque tem alguma coisa que não tá legal. Né? Então a gente tem essa humildade, né? De reconhecer. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei bem legal, que a humildade é também a gente reconhecer os limites da nossa força. Legal. Então tem hora que você precisa reconhecer que você não tá dando conta, que você tá excedendo. Né? E isso é importante para o nosso crescimento. Bacana, legal. O vício, então, Denise, é algo interno, né? É algo psíquico, que fala, certo? Tem alguma forma do meu exterior, do meu externo, ajudar a controlar isso? Com certeza. Tudo aquilo que a gente tem que entender, assim, que nossos sentidos, né? Tudo que o nosso corpo está recebendo vai impactar na nossa forma de pensar, nas nossas memórias, né? Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu toco, tudo isso está criando memórias, né? Então, quanto mais eu crio boas memórias, eu dou bons estímulos para o meu cérebro, maior é a chance dele fazer novas sinapses, dele me ajudar nesse sentido de criar conexões mais saudáveis.
Então, tem muitas coisas que podem ajudar. Então, uma boa leitura, que é o que o Renan já falou, né? A pessoa tá agregando valor na vida dela. Sim. E tá né, estimulando o cérebro dela de uma forma saudável. Criatividade, né? Isso. Ela ficar atenta a conteúdos que ela consome, coisas que ela vê, coisas que ela escuta, porque tudo isso vai gerar uma certa influência, pode intensificar a ansiedade, né, de querer, de começar aquele ciclo dos pensamentos, né, e querer consumir, né, aquela questão lá ou do jogo ou alguma coisa. Então, a atividade física ajuda muito nessa parte, porque ela vai ativar, né, os hormônios aí do bem-estar, vão te dar uma sensação de mais leveza, vão ajudar a sua mente mesmo a ficar mais limpa, mais leve, para você ter mais clareza no seu dia, até para se organizar, pensar outras tarefas para além daquelas que você já faz. Então, atividade física intensa, cada um aí vai encontrar que se identifica mais, mas entenda isso como uma prioridade, é uma coisa que não pode ser negligenciada, né? Tem que fazer parte mesmo e você vai perceber os efeitos disso em todas as áreas. Legal, então se até hoje nada te fez querer fazer exercício físico, se você tá aí na adolescência percebendo que você tá num peso não ideal para sua saúde, não tô falando aqui de estética, mas de saúde mesmo, faz atividade porque te ajuda também. A atividade física vai te fazer pensar melhor, né? Quantas pregações já veio na minha cabeça quando eu saí para correr. Sim. Quando eu tava estressado e ia correr, ficava bem. Então, o correr vai te fazer pensar melhor, dormir melhor, ter um melhor humor. Então, cuide da sua saúde, né, Denise? Isso. Faça atividade física. Se alimentar melhor, porque é um ciclo, verdade, né? Boa. E uma coisa que eu vejo que atrapalha muito é que às vezes as pessoas ficam naquela mentalidade tudo ou nada. Ou eu mudo tudo ou não mudo nada. Se eu não mudei, não vou mudar mais. Isso. E, na verdade, um bom hábito que for bem estabelecido, ele vai te impulsionar a outro. Então, você começa uma atividade física. Naturalmente, o seu corpo, ele vai demandar de você mais nutrientes. Você vai perceber que o seu interesse por alimentos mais saudáveis vai aumentar. Sim. Porque o seu corpo vai te pedir isso, né? Então, vai te pedir que você durma melhor. Boa. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, se você nunca fez nada, não queira já começar mudando tudo, porque provavelmente você vai se frustrar ou vai desistir. Então, comece com um hábito, né, que vai refletir nas outras coisas também. Não espere estar pronto para começar, né? Não espere conseguir correr 5 km para começar a correr 5 minutos. Então, comece cuidando hoje ou agora, não deixe para amanhã. O que você deixa para amanhã você não vai fazer. Começa agora, né? Legal, Denise, muito obrigado. Abraço no Léo, no Davi, vocês são bênção na nossa igreja. E é isso aí, pessoal. Cuida da sua saúde física, emocional, psíquica e fuja de qualquer sinal que você tiver de vício, né? Isso mesmo, pessoal. Obrigada, tchau. Fala, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Prega no C. Solta aquela vinheta. É isso aí, a gente tá na série Esquadrão Suicida. Pecados que, se você não tomar cuidado, vão matar você espiritualmente, vão te afastar de Deus. Por isso, pega essa série, vai aqui na playlist de série dos adolescentes, assiste essa série, olha os pecados que você não tem tomado cuidado, os pecados que talvez você tenha cometido e nem tenha percebido, e comece a lutar contra eles. Vença, porque você pode, no nome de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre vícios. Vício, pra mim, tô falando aqui no dicionário do Renan, é tudo aquilo que a gente não tem mais controle de parar. Então, uma pessoa pode dizer, olha, eu não sou viciado no Instagram. E eu pergunto, você consegue ficar uma semana sem mexer? Eu não sou viciado em jogar. Você consegue ficar uma semana sem jogar, sem alterar seu humor? Eu não sou viciado em pornografia. Então, para. Então, para imediatamente. Então, aquilo que você não consegue parar sem sentir falta, aquilo já é um vício na sua vida. E Deus não nos chamou para sermos viciados, Ele nos chamou para nós sermos livres. Gálatas 5, versículo 1 diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Paulo também fala, tudo me é lícito, eu tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Será que o que você tem feito bem a você? Será que você tem tido liberdade em cima das suas escolhas ou você tem sido dominado pelo seu vício?
seu vício de jogar te faz querer jogar mais do que estudar. O seu vício de ficar no celular te faz querer ficar mais assistindo entretenimento do que estudar, do que conversar. Mas vamos abrir a Bíblia e a gente continua conversando. Abre a sua Bíblia aí comigo. Mas antes, vamos orar? Deus, liberta a nossa geração dos vícios, Pai. A geração dos nossos pais foi uma geração de muitos vícios. Não permita que isso venha sobre nós, Pai. Dá a tua cura, a tua libertação nesse momento e fala com a gente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Na época dos nossos pais, os vícios eram vícios externos, né? Eram vícios mais vistos. Então, por exemplo, era muito comum um vício no cigarro, porque o cigarro era uma propaganda que passava no cinema, atores de Hollywood fumando. Bebida era um vício, eram vícios visíveis. Mas eu creio que a nossa geração tem sofrido de vícios internos, vícios interiores, como a pornografia, como um jogo, como um filme, vícios que na verdade estão mais na mente do que no exterior. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18, diz assim: E não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha que interessante o texto falando para não se embriagar com vinho, porque ele leva à devassidão. Interessante porque o embriagar com vinho, o vinho ele traz uma sensação de soltura, de leveza. O vinho tira os nossos sentidos. O vinho tira a nossa vergonha. Então ele está dizendo, não se embriaguem porque isso vai levar vocês à devassidão. Mas hoje não é só o vinho que nos leva à devassidão. Um filme que me faz assistir aquilo que eu não veria na frente dos meus pais é ir à devassidão. Um jogo que no jogo me permite fazer aquilo que eu jamais faria no mundo físico é de certa forma me levar à devassidão. O texto está dizendo, não se embriague porque isso aí vai se tornar um vício que você vai sair de si para fazer aquilo que não deve. Cuidado com os seus vícios, seja celular, computador, jogos, porque isso vai te levar a fazer coisas que não era para você fazer. Isso vai te levar à devassidão. Mas como então me libertar do vício? O texto continua dizendo, enche-se pelo Espírito Santo. Ou seja, o contrário de uma vida de devassidão, o contrário de uma vida de vícios, é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que age pelo Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. E aí como então, Renan, eu me encho do Espírito Santo? Versículo 19 vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, se enche do Espírito Santo, como? Cantando salmos e hinos e cânticos espirituais. Cuidado com o que você tem cantado, cuidado com o que você tem ouvido. A Bíblia está dizendo para a gente cantar salmos. Você tem conhecido a Bíblia, tem conhecido os salmos, e dando graças sempre por tudo ao nosso Deus o Pai. Então, em primeiro lugar, conheça a Bíblia, cante salmos, cante hinos. Em segundo lugar, seja grato. Seja grato pelo que Deus já fez. Ao invés de se nutrir, se encher de vícios, se encha da presença do Espírito Santo. E cuida, porque ninguém vai parar na Cracolândia porque nasceu viciado em crack. A Cracolândia está lotada de curioso. Ninguém começa experimentando um crack, uma droga pesada. O vício começa na curiosidade. O vício começa num cigarrinho, numa maconha, numa cervejinha e só vai piorando. Cuidado, pare com seus vícios enquanto ainda é tempo, seja o que for. Que o Espírito Santo toque ao seu coração e te mostre qual é o vício que tem dominado a sua vida. Vamos orar? Deus, nos liberta, Pai. Nos ajude que a gente possa ser grato, cantar almos e hinos e nos encher do Teu Espírito Santo, Pai. Que os Teus salmos sejam verdades em nossa vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que a gente ora. Amém.
A gente tem culto presencial todo sábado, é muito legal. Tem louvor, tem dinâmica, tem pregação. É aqui no centro de BH, na Praça Raul Soares. Vem, qualquer informação que você quiser ter, é só entrar em contato com esse número. Se quiser fazer parte de uma célula, esse número também. Vai ser muito bom ter você com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e tchau!